Eu e Clarice, a gente nem era casado ainda, isso deve ter mais de uns 20 anos. A gente foi convidado para uma festa de casamento. E aí a gente foi para a cerimônia e tal, e depois teve a festa, né? E aí chegando no lugar da festa, aconteceu alguma coisa que não vinha comida, simplesmente assim. Vinha um refrigerantezinho, não vinha comida, vinha um refrigerantezinho, não vinha comida. E você sabe que crente come, eu então, enfim, mas isso é outra história. E aí, cara, não vinha comida e ficou aquele climão assim, tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E sempre tem umzinho que já dá logo aquela criticada mesmo, sem pena, né? E a galera já naquela euforia, assim, o que está rolando, não sei o que e tal. Depois a gente foi saber que, assim, tinha acontecido um problema com o buffet, que depois se resolveu, mas até se resolver demorou, tipo, mais de 1 hora, assim. Aí tu imagina, cara, 1 hora controlar a galera numa festa assim. E aí, confesso que eu mesmo já estava pensando em dar uma fugidinha e comer um podrão ali do lado, né? Sabe que é podrão, né? Sabe que é podrão? É aquele hambúrguer assim, com tudo que pode se imaginar dentro. Então é isso. Então eu já estava pensando em sair, comer logo um podrão e voltar. Mas aí parece que a coisa se resolveu. Mas assim, que constrangimento, cara. Que sentimento estranho assim, de você estar ali. E para os recém-casados, né, para a família, você pensar assim, cara, o que está rolando? O que está acontecendo? E a vida é assim, a vida é imprevisível. A vida vai trazer situações realmente problemáticas, difíceis, e exatamente em momentos de alegria. Aquele casal estava vivendo um dos momentos mais felizes da vida deles e surgiu esse problema. E a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite. Como a vida é imprevisível, como a vida é antagônica, em meio à mesma situação de alegria, podem surgir dilemas, podem surgir problemas, e apesar de estarmos, em certo sentido, em um excelente momento da nossa vida, pode ser que algo fuja do controle. E a gente vai falar disso nessa noite. A gente vai ler um texto que trata dessa imprevisibilidade da vida. E a gente vai falar um pouco da alegria em meio à imprevisibilidade da vida. Então, quero te convidar a abrir João 2, Evangelho segundo João, capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 11. E a gente vai ler sobre uma festa de casamento, que em meio à alegria, do nada, algo saiu do controle, para estragar a festa, para roubar a paz. E a gente vai ler esse texto agora. João 2, de 1 a 11. Você encontrou aí? Amém? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Estamos falando de quando Jesus, segundo o texto que a gente acabou de ler, ele dá início aos seus sinais. A gente leu isso no verso 11. Jesus havia iniciado seu ministério, mas ele ainda não tinha feito nenhum milagre. E outro detalhe que é importante a gente entender, que nessa cultura as festas duravam semanas, duravam uma semana, vinha parente de tudo quanto é lugar, vinha amigo convidado de outras regiões, e quem estava, dando ali a festa, quem estava oferecendo, nesse caso, o casamento, as famílias, elas eram responsáveis por alimentar, hospedar aquele pessoal todo durante uma semana. Então, se você acha que hoje casamento é caro,
Imagina hospedar um galerão durante uma semana e alimentar todo mundo durante uma semana. E esse texto apresenta uma série de detalhes assim muito interessantes. Por exemplo, não sei se você nota isso e acha isso muito interessante, o fato de Jesus estar numa festa. Olha só, Jesus foi convidado para uma festa, Jesus está naquela celebração, onde há alegria, comemoração por um casamento. E daqui a gente já vai tirar a primeira consideração de hoje. Jesus está presente nos momentos de alegria da vida dos que o amam. Guarda isso no seu coração. Jesus foi convidado e Jesus compareceu. Isso me impressiona muito. Essa é a primeira consideração e ela é muito significativa e muito especial. Para pensar. Jesus, Deus, se fez homem. O Deus que se esvaziou para cumprir uma missão. A missão mais importante de todas. A missão de se entregar numa cruz por mim e por você. Pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. O mesmo Jesus que veio para pregar as boas novas do reino. O Jesus que falou muito sério sobre arrependimento e uma vida santa. É o mesmo Jesus que se alegra em uma festa. Imagine a seriedade do ministério de Jesus. Você consegue imaginar a seriedade do ministério de Jesus? Imagina o comprometimento de Jesus em agradar ao Pai. Você consegue imaginar o comprometimento de Jesus em agradar ao Pai? É esse Jesus que vai numa festa e se alegra. A alegria faz parte dessa seriedade e desse comprometimento. A alegria faz parte do mistério de Jesus. Consegue enxergar isso no texto? Isso para mim é muito impressionante. Eu tenho um Deus que se alegra com a alegria dos seus filhos. Essa é a primeira consideração do texto. Jesus está presente nos momentos de alegria da vida dos que o amam. Guarde isso no seu coração. Mas o relato continua. E a gente viu que o vinho acaba no verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Tudo estava indo bem, alegria completa, celebração, mas o vinho acabou. E a gente já tem a segunda consideração dessa noite. Mesmo com a presença de Jesus, pode ser que o vinho acabe. Mesmo com a presença de Jesus, pode ser que o vinho acabe. O vinho representa, desde o Antigo Testamento, um símbolo de alegria na cultura hebraica. E você está percebendo que o vinho acabar demonstra que a festa vai acabar antes do esperado. Jesus foi convidado, mas algo saiu do controle. Por quê? Jesus está presente, mas algo saiu do controle. Por quê? Porque a vida é incerta, a vida é imprevisível. Porque no mundo passaremos por aflições, por dificuldades, e foi o próprio Jesus que alertou a gente sobre isso. A verdade é que muitas vezes essas dificuldades são para o nosso próprio bem, para que sejamos resgatados de nós mesmos, das nossas falsas percepções de autossuficiência. Eu viro a esquina ali e eu me acho autossuficiente. Eu passo um perrengue ontem, depois da manhã eu me acho autossuficiente. Eu estou ali no meu quarto chorando e depois da manhã eu me acho autossuficiente. É assim que é, cara. Em meio a esses momentos de alegria, pode ser que surja o problema. É o problema sem solução que define quem eu sou e quem Deus é. Guarda isso no seu coração. É o problema sem solução que vai definir que eu não sou nada e vai definir que Deus é tudo. É diante desse problema sem solução. Você entende isso? Festa planejada, família, amigos, o principal, Jesus é o convidado. Jesus aceitou o convite. Jesus foi. Porém, as coisas fugiram do controle. Em meio à alegria, surge o dilema, o problema, o desafio. Essa é a vida. O vinho, que é símbolo de alegria, acabou. O vinho, parte essencial daquela comemoração, acabou. E a festa vai acabar antes do esperado. E vale ressaltar que seria uma desonra para as famílias, um sinal, inclusive, de desrespeito diante dos convidados, o vinho acabar antes de acabar a festa. Amigo, eu vim para uma semana você me bancando aqui, irmão. Eu vim de muito longe. É uma desonra, é uma vergonha, um vexame, sobretudo para a família do noivo. Uma humilhação. Imagine para o casal, começando essa fase da vida,
com essa humilhação. E aí, gente, entra uma questão aqui muito impressionante, pela reação de Jesus, pelo que ele fez e pelas razões envolvidas. Entra aqui uma questão muito importante, que eu acho que você vai guardar muito no seu coração. Pela reação de Jesus, pelo que ele fez e pelas razões envolvidas. Entenda, o que Jesus fez é para a sua glória, para a glória do Pai. E esse é o primeiro sinal que aponta para quem Jesus é. Ele é Deus. Aqui é o primeiro milagre feito por Jesus. E os milagres feitos por Jesus são para a sua própria glória, para a glória de Deus, para demonstrar que Ele é Deus. Entendemos que os milagres têm esse propósito, e a gente leu isso no verso 11. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais, Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas, volta comigo, o vinho acabou. Então, Jesus faz algo extraordinário. Jesus faz algo que requer muito poder. Ele transforma uma substância em outra. O professor Adalto Lourenço, não sei se você já ouviu algo sobre ele, ele afirma que, cientificamente, para transformar água em vinho, é necessário um processo de fissão e fusão nuclear. Ele até brinca que é uma confusão nuclear. Ele brinca, brincadeira dele. É necessário quebrar átomos e juntá-los de formas diferentes. Ele vai dizer, eram 600 litros de água. A energia para toda essa transformação seria a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. E pelo que a gente leu, não saiu uma gota de suor da testa de Jesus fazendo esse milagre. A ciência explica, mas a ciência não entende de onde vem tamanha energia, sem nenhum abalo, sem nenhum esforço. Sabe quem pode fazer isso? Só Deus. Só Deus. Mas perceba, Jesus opera um milagre dessa magnitude para a sua própria glória. Mas o relato demonstra que Jesus pode atender às nossas orações. Jesus se importa, e isso é muito impressionante. E Jesus poupa aquelas famílias e aquele casal de uma humilhação social grave. E essa é a terceira consideração. Você precisa guardar isso no seu coração. Jesus se importa com os dramas pessoais de quem o ama. Jesus se importa com os dramas pessoais de quem o ama. Então, o propósito é reconhecer quem Jesus é, ou seja, o objetivo é a glória de Deus. Porém, tem outro detalhe nesse contexto, sobre um milagre tão extraordinário. Perceba, guarde no seu coração, isso deve constranger o meu e o seu coração profundamente. Jesus se importa com os dramas pessoais de quem o ama, ainda que só tenham importância para você, e talvez para os seus amigos, ou talvez só para você e para mais ninguém. Você entende? O Deus que criou céus e terra se fez homem. Esse Deus aceitou o convite, o simples convite para ir a uma festa de casamento. É o Deus encarnado com uma agenda muito importante a ser cumprida. E ir a um casamento faz parte dessa agenda. Então Jesus se sensibiliza com o drama pessoal. E por mais que tenha a ver com a humilhação daquelas famílias, é um drama pessoal. É algo de pouca relevância, seja honesto. Se considerarmos tantas coisas mais importantes para Jesus dedicar um milagre. Mas entenda, um drama pessoal de alguém que é amado por Jesus e que ama Jesus, jamais será irrelevante para Jesus. Você está entendendo isso? Essa é a terceira consideração. Jesus se importa com os dramas pessoais de quem o ama. Então, mais uma vez, por que tanto poder? E claro, que para quem criou céus e terra, transformar água em vinho, gente, não é nada. Mas por que uma demonstração de tanto poder? Por que algo tão extraordinário diante de um dilema ordinário da vida? A resposta é a seguinte: Jesus se importa com os dramas dos seus filhos. Jesus pode atender ao pedido daqueles que o amam. Existem problemas mais importantes no mundo? Sim, claro que existem. Mas Jesus se comove e usa, repito, sem esforço,
usa a energia de mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea para proteger aquela família de uma humilhação. Mais uma vez, a ciência explica, mas não entende de onde vem tamanha energia, sem nenhum abalo, sem nenhum esforço. Somente Deus poderia. E é isso que Jesus é. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele é um Deus que se importa. Jesus se importa com os dramas pessoais de quem o ama. Amém? Quais as aplicações desse texto, desse relato real, isso aqui aconteceu? Quais as aplicações para a nossa vida? Primeira, convide Jesus para os momentos felizes da sua vida. Convide Jesus para os momentos felizes da sua vida. Não convide Jesus apenas para o problema. Se alegre em Jesus, se alegre com Jesus. Lemos o relato de um casal comemorando, se casando, e Jesus está ali. Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Você convidou Jesus para o seu casamento? Pô, primeiro da lista, cara. Primeiro da lista. Você tem convidado Jesus todos os dias para o seu casamento? Imagine Jesus se alegrando com o seu casamento. Estão mexendo com o pessoal aí. E você que não é casado, você tem convidado Jesus para os momentos felizes da sua vida? Ou Jesus só aparece no perrengue? Imagine Jesus se alegrando com a sua alegria. Esse é o nosso Deus. A história humana, queridos, terminará com uma festa eterna, uma alegria eterna. É assim que vai terminar. Para aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Uma festa sem choro, sem dor, só alegria diante do Cordeiro que venceu. Esse é o nosso Deus. Eu estarei nessa festa em nome de Jesus, você estará também em nome de Jesus, com o meu Deus que se alegra, vivendo uma alegria inimaginável. Devemos viver as alegrias com Jesus, o Deus que das trevas trouxe luz, o Deus que da morte fez a vida. Ele ressuscitou. Não existe alegria maior do que essa. Nós aqui somos os mais felizes da terra. Os mais felizes da terra. Por mais que a gente agora está quietinho assistindo aqui, mas a gente é o mais feliz da terra, meu irmão. Você está entendendo isso? Devemos viver as alegrias com Jesus e não chamar Jesus apenas para os momentos difíceis. Aprenda a celebrar com Jesus. Jesus se alegra com a sua alegria. E mais, viva com alegria. Escolha a alegria. Isso aqui não é papo de coaching não, cara. Não é pensamento positivo não. A nossa alegria está baseada num Deus que morreu pelos nossos pecados. A nossa alegria está pautada na salvação. E não quer dizer que você não vai viver perrengue, mas escolha a alegria, escolha olhar para Jesus, escolha olhar para o mais importante. Escolha a companhia de Jesus. Escolha uma vida feliz ao lado de Jesus. Segunda aplicação, guarde no seu coração. Jesus se importa com os dilemas da sua vida. Então corra para Jesus. Corra para Jesus. Fale com a pessoa certa. Foi o que Maria fez. Correu para Jesus, falou com a pessoa certa. Lembre-se de caminhar com Jesus, convidá-lo para a sua vida. Lembre-se. Mas saiba, isso não te livrará das dificuldades. No mundo a gente vai ter aflições. Mas o que a gente viu nessa noite? Jesus se importa com os dilemas daqueles que o amam. E talvez você pense, por mais que eu me afete com os meus problemas, João, por mais que os meus problemas tirem o meu sono, quem sou eu? Qual a importância da minha vida? Diante de tantas coisas mais importantes e problemas maiores no mundo, que afetam a humanidade. Qual a importância que eu tenho? Eu sou irrelevante. Minha vida é irrelevante. Meus problemas são irrelevantes. Desculpa dizer isso para você, mas é isso mesmo. É isso mesmo, num certo sentido. Isso é verdade. Somos irrelevantes. Isso é a mais absoluta verdade. Mas ouça, Cristo nos torna relevantes. Só Cristo nos torna relevantes. Querido, Jesus se importa, Deus se importa. Os problemas precisam ser levados à pessoa certa. Vocês sabem que eu estou vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu e Clarice estamos vivendo um dos momentos mais especiais das nossas vidas. A gente está criando a Clarinha, está cuidando da Clarinha, cara.
todo dia, é um sorriso, é um barulhinho. Olha só, olha Timóteo, que graça. É isso, cara. É algo extraordinário, é algo especial demais, é uma festa. É uma festa, a minha vida virou uma festa. A minha vida virou uma festa. É um presente de Deus, é um presente de Deus. Mas, queridos, em meio às alegrias, há desafios. Tenho certeza de que se não fosse Jesus presente no meu lar, no meu casamento, queridos, as coisas teriam se complicado. No momento mais feliz da minha vida. Mais feliz, superou tudo que eu já vivi na minha vida, honestamente. Superou sim. Superou sim. Os pais precisam organizar toda a rotina em torno de um bebezinho que é imprevisível. Claro, a gente se prepara, mas é imprevisível. Queridos, em meio ao melhor momento da minha vida, do nada, a rotina me esmagou. Do nada. Além das mudanças de uma fase que é maravilhosa, mas tudo fica de cabeça para baixo. Tudo fica de cabeça para baixo. Tudo muda, tudo muda. E você tem de lidar com sentimentos que você nunca lidou na sua vida. Nunca lidou na sua vida. Com a Clarinha, pela primeira vez, eu tive medo de morrer. Você acredita nisso? Eu nunca tinha sentido medo de morrer. E com a Clarinha, eu senti medo de morrer. Eu não sei se isso passa pelo coração de todo pai e mãe, mas parece que a vida assume uma responsabilidade num nível muito maior. E no dia a dia você querer ser mais, você querer ser melhor e perceber que você não é nada, que você não chega nem perto do que você deveria ser, por mais que eu me esforce. E olha que esses dias a Clarice falou para mim que eu estou sendo um bom pai. Ela que é uma excelente mãe. Queridos, a vida é assim, às vezes na melhor fase é que surgem os problemas. As contas não fecham, a necessidade de ter força quando você está exausto, crises existenciais. Em meio à alegria, em algum momento eu fui esmagado pela vida, pela rotina, pelo medo do futuro. Mas Jesus trouxe de volta a alegria, porque Ele se importou. Ele se importou com a minha vida irrelevante. Quando num momento irrelevante, no canto do meu quarto, eu chorei sozinho, cara. Só que eu não estava sozinho. Quando parece que ninguém te ouve, ninguém se importa, Deus te ouve, Deus se importa, cara. A alegria está ameaçada, a alegria está escapando, os problemas surgiram do nada. Corra para Jesus, fale com Ele, fala para Ele: Jesus, a alegria acabou. E como que eu não posso estar alegre no momento mais feliz da minha vida? Porque a vida é assim, cara, é imprevisível. Lembre-se, é o problema sem solução que define quem eu sou e quem Deus é. Jesus se importa com as suas provas na escola, Jesus se importa com as provas na faculdade, Jesus se importa com o vestibular amanhã do Enem, Jesus se importa com o seu trabalho, Jesus se importa com a sua família, Jesus se importa com a sua saúde emocional, Jesus se importa com seus relacionamentos. Jesus pode mover a energia de mais de 200 bilhões de estrelas por um dos seus pequeninos. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Se o problema surgir, fale com Jesus. Se a alegria acabar, fale com Jesus. Nós somos irrelevantes, mas não somos irrelevantes para Jesus. É Cristo quem nos torna relevantes. Amém? E a gente sabe que em alguns casos, Ele age para a solução, Jesus dá logo a solução, dá a cura. Sabemos que em outros a resposta é não. Há casos em que a resposta é ainda não. A resposta é espere. Mas uma coisa é certa, Jesus se importa. Ele não está indiferente. Mas precisamos levar os problemas para a pessoa certa, que é Cristo. Guarde isso no seu coração. Amém? E você que ainda não declarou que Jesus é seu Senhor e Salvador, entenda, falamos aqui sobre o poder para transformar água em vinho, mas a gente não pode terminar sem falar do poder para transformar pecadores em santos, pecadores em redimidos. Precisamos falar do poder de abrir mão de todo o poder do universo, se esvaziar.
Foi o que Jesus fez, e se entregar numa cruz e morrer, porque foi o que Jesus fez por pecadores como eu e você. A gente precisa falar desse poder nessa noite, o poder para ressuscitar depois de 3 dias. Só em Jesus a salvação. Mais uma vez, busca a pessoa certa. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, se você está mais para lá do que para cá, busca a pessoa certa. Busca alguém que se importe com você de verdade. Saiba que Jesus se importa com os dilemas da sua vida. Então corra para Jesus. Saiba que Jesus resolveu o maior dilema da sua vida. Jesus te salvou da condenação eterna. Jesus te torna filho de um Pai amoroso, cuidadoso, que se importa e te convida para uma vida feliz. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado por tornar nossas vidas relevantes, Senhor. Muito obrigado por se importar com pessoas pecadoras como nós, Senhor. Insistir nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela forma que você tem tratado a gente, Senhor. As nossas famílias, as nossas casas, os nossos queridos, Senhor. Para os que estão abatidos aqui, Senhor, traz de volta a alegria, Pai, para o coração, Senhor. Para a gente que tem vivido uma série de problemas, Senhor, traz alegria para o nosso coração, Senhor. Ajuda a gente a ter você como a pessoa que é o primeiro alvo da nossa comemoração, Senhor. Diante de uma conquista, diante de algo que aconteceu que foi bom, Senhor. E ajuda a gente a nunca esquecer isso, Senhor. Nunca esquecer que o Senhor se importa com a gente. Essa é a nossa oração de gratidão, Senhor, por tudo que você fez, Jesus. Você é o nosso Senhor e nosso Salvador. E a gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém.